Boa tarde, seu Hildo. Que contexto geopolítico propiciou a situação atual dos preços do petróleo? O preço do petróleo é diferente daquilo que convencionalmente na economia acontece, onde oferta e demanda se encontram e definir um preço que é produzido com lucro médio apenas, esses produtos no mercado convencional. Petróleo é um preço geopolítico estratégico, porque depois de uma longa trajetória, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que foi fundada em 60, exatamente para permitir que o petróleo, que beneficiou a humanidade no último século e permitiu o desenvolvimento urbano e industrial ao lado da eletricidade, que um maior excedente econômico passasse a pertencer aos países onde o petróleo está situado. Em 60, os países controlavam muito pouco das suas reservas, que mais de 86% pertenciam às chamadas International Oil Companies, as 7 irmãs e suas primas. Em 2010 já é o contrário. Mais de 90% dos recursos estavam controlados por países e empresas estatais. Isso foi feito exatamente para fazer com que pudessem eles se aglutinar e controlar o ritmo de produção de petróleo e levá-lo próximo do custo de uma alternativa que em escala mundial seria a liquefazer carvão, que custa em torno de 80 a 100 dólares o barril. Por isso que o preço do petróleo, quando a OPEP está coesa internamente, consegue estar em torno de 80 a 100 dólares. Quando ela não tem coesão, então ele tende a despencar para próximo de um preço quase competitivo, um pouco acima. A diferença, então, deste custo para preço menor, favorece quem consome. Quando ele fica maior, favorece os países que abrem mão do petróleo para produzi-lo. Então, nesse sentido, o petróleo é um preço geopolítico e hoje no mundo há uma grande guerra. De um lado, a Organização dos Países Desenvolvidos, a OECD, mas a China, que quer mais petróleo a preço próximo do custo, e os exportadores, a OPEP mais a Rússia, que são os grandes produtores e exportadores, onde o México, o Brasil e o Canadá também deveriam estar, querem preço mais elevado. Então esse é a camisa de cabo de guerra geopolítica, que o preço está na mão de quem controla a produção. Mas o preço ficou elevado por uma década, 2005, 2014 e 2015. Finalmente, eu acho que a OPEP, comandada pela Arábia Saudita, deixou o preço flutuar para dar um susto nos produtores do shale, do óleo de folhelho ou xisto, como é chamado, nos biocombustíveis, na mobilidade elétrica e, acima de tudo, acertar as contas com o rival regional chamado Irã, que então fez o acordo mundial na área de nuclear para colocar sob vigilância, reivindicou voltar a cota de 4 milhões de barris, que havia bloqueio ao petróleo iraniano, que é o rival da Arábia Saudita. Eu acho que a Arábia Saudita deu um tiro para acertar 5 alvos: mobilidade elétrica, Irã, Rússia, shale, renováveis, e acabou acertando no 6º alvo, que foi feriu de morte a Venezuela. Certo. E existe a possibilidade dos preços voltarem aos níveis anteriores? Existe, desde que a OPEP volte a ter coesão interna e coordenação. Basta ela cortar a produção, dividir esse corte entre si, para os preços voltarem a subir, que a humanidade, neste momento, ainda não tem para onde fugir. Existem coisas no horizonte que podem acontecer. Produção em massa do shale, só fora do controle da OPEP, para ocupar. A OPEP mais a Rússia produzem mais ou menos 45 milhões de barris por dia, dos 90 e poucos que são consumidos. Mas só aqueles que circulam são essenciais para manter a demanda. Enquanto isso permanecer nesse quadro, basta a OPEP querer se reorganizar, que ele pode voltar ao patamar de 80 a 100 dólares. Mas ninguém sabe se nem quando vai. Certo. E como tem de mercado global frente às energias de base petróleo, biocombustível e eletricidade? Hoje? Bom, os biocombustíveis estão ocupando um papel pequeno ainda, são 1 a 2 milhões de barris por dia, só 2, 3% dos biocombustíveis. As outras fontes renováveis dependem muito do uso. Na área elétrica, sim, está havendo, no Brasil pelo menos, o grande recurso brasileiro deixou de ser hidráulico para ser o eólico. Então o Brasil pode melhorar, infelizmente nós deterioramos nossa base, que era mais de 90% da eletricidade vinha de fonte renovável hidráulica. Poderia ter continuado isso, mas nós resolvemos fazer usinas a gás, a carvão e a óleo sem necessidade para atender os lobbies internos. Falta de coordenação, planejamento e estratégia
do governo nos levou a isso. Em escala mundial, as renováveis são vistas como a grande saída para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, que é uma preocupação, mas também há um dilema atrás disso. Elas custam mais do que o petróleo. Gastar mais capital e trabalho para fazer a mesma produção significa diminuir o lucro, o excedente econômico mundial, reduz a produtividade. E isso, então, afeta, em geral, os mais pobres. Esse é um problema econômico. A transição energética é difícil. Na humanidade, nós temos duas experiências. Nós saímos da lenha, fomos para o carvão. Depois de passar em 5% da matriz mundial, do carvão, ele levou 50 anos para chegar a 50%. Petróleo aconteceu a mesma coisa. Depois de chegar a 5%, ele levou 50 anos para chegar a ocupar a metade do mercado mundial. E o gás ainda não chegou nisso. As renováveis hoje ainda estão abaixo de 5% da matriz energética mundial. Então, apesar do desejo, dos anúncios e que o IPCC diz que é necessário, a economia não vem respondendo. E as previsões do mercado a futuro, feito pelos órgãos que trabalham com a dureza da economia, que é a Agência Internacional de Energia, da OECD, ou a Energy Information Agency do governo americano, as previsões são de que nas próximas décadas a permanência dos fósseis continua semelhante à de hoje. Então, isso é uma espécie de esquizofrenia. Os proponentes da mudança da transição energética, baseados nos efeitos do aumento da temperatura global, dizem que tem que mudar. E a economia não está mudando. E é um problema. Em Paris nós fizemos um acordo. Só que um acordo sem nada obrigatório, é tudo voluntário. Os governos atuais prometeram que os futuros iam fazer. E o primeiro enfrentamento aconteceu nos Estados Unidos. O presidente de então assinou, começou a fazer a mudança, e o seguinte foi eleito exatamente para dizer que não ia cumprir. Então esse é o problema que nós temos em escala mundial, para as renováveis entrarem e para os compromissos assumidos serem cumpridos. O problema é a economia e a dificuldade econômica em promover a transição. Certo. E qual é a situação atual do pré-sal no Brasil e os seus desafios? O pré-sal hoje produz mais da metade do petróleo brasileiro, em pouco tempo. Os desafios são muito mais de a sociedade brasileira compreender a sua importância. Os governos, nenhum deles compreendeu ainda. Foi um esforço que a Petrobras fez ao longo de décadas. Eu estive lá na diretoria quando a estratégia foi feita sob liderança do diretor de exploração e produção externa. Nós descobrimos, nós sequer sabemos quanto petróleo tem lá. A gente sabe que deve ter mais de 100 bilhões, mas não gastamos 6 bilhões para saber quanto tem. Isso é uma tragédia estratégica e geopolítica, uma falta de visão dos governos. Primeiro, saber quanto tem. Depois, nos coordenarmos com a OPEP para produzir tanto quanto permita ser produzido aqui nesse acordo, mas para manter o preço elevado, que o objetivo do pré-sal era gerar excedentes, então a diferença entre o custo direto, capital e trabalho, $10, e o preço, hoje 50, no futuro talvez 80 a 100, que permitisse gerar recursos para fazer a educação pública, a saúde pública, a transição em renováveis, ciência e tecnologia, a reforma urbana, a reforma agrária, mobilidade urbana de qualidade, fazer 500 km de metrô em São Paulo, 400 no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em parceria com a China, fazer ferrovia, fazer navegação de cabotagem, fazer aquavia, mudar esse país. O pré-sal pode ancorar essa mudança em parceria estratégica. Nenhum governo está fazendo isso e nem sequer está se falando nisso. Essa é a tragédia brasileira que eu vejo. O desafio do pré-sal é o desafio da sociedade brasileira se ver não só no pré-sal, também nos recursos minerais, nos recursos da agricultura. A Vale do Rio Doce, Petrobras, sistema elétrico, fonte eólica, enfim, nós temos recursos, temos gente, temos capacidade humana, falta organização social e política, falta um projeto de país. O pré-sal está dentro desta ausência de um projeto de país. E, na sua opinião, qual a importância de um evento como esse? Eu acho muito importante duas coisas. Primeiro, que o empresariado e as empresas brasileiras, são aquelas que lideram a construção do país, se encontrem, debatam suas questões e se articulam para produzir mais. E para mim, pessoalmente, é uma satisfação poder falar para a gente tão importante e transmitir a angústia que nós temos em relação a uma possibilidade que está no horizonte e que não está se materializando só por falta de compreensão, comunicação, articulação e organização. Falar aqui ajuda a organizar. Por isso estou muito feliz. Muito obrigada.